Nos arquivos mais profundos e sombrios do Vaticano, protegidos por grossos selos de chumbo e juramentos de silêncio absoluto, repousam relatos que desafiam a lógica e a compreensão humana. Durante 40 anos, um dossiê específico foi mantido sob o mais estrito sigilo, escondido dos segredos proibidos da imprensa, dos fiéis e até mesmo de muitos membros do alto clero. Não se tratava apenas de uma possessão comum, mas de uma batalha espiritual que abalou os alicerces da fé daqueles que a testemunharam. Este é o relato real de Roland Doe, o caso verídico que inspirou lendas cinematográficas, mas cuja verdade é muito mais visceral e aterrorizante do que qualquer ficção poderia ousar imaginar. Tudo começou em 1949, na pacata localidade de Cottage City, em Maryland, sob os céus cinzentos e opressores daquele inverno rigoroso de 1949. Roland era um garoto de 13 anos, tímido e dócil, cuja rotina era preenchida por atividades simples. Contudo, seu destino seria alterado por uma curiosidade fatal. Ele compartilhava um vínculo profundo com sua tia Harriet, uma mulher fascinada pelo espiritualismo. Foi Harriet quem apresentou a Roland o que ela chamava de brinquedo. O tabuleiro Ouija, com suas letras góticas e um ponteiro que parecia ter vontade própria. Ela ensinou o sobrinho a posicionar os dedos sobre a prancheta, sem saber que entregava a uma criança a chave definitiva para uma fechadura que jamais deveria ser aberta. A tragédia golpeou a família com a morte súbita de Harriet. Devastado, Roland buscou consolo no tabuleiro. Sozinho em seu quarto, tentou desesperadamente contatar o espírito da tia, ignorando os perigos de convidar o desconhecido para o nosso mundo. O silêncio da casa foi quebrado não pela voz de Harriet, mas por sons rítmicos vindo de dentro das paredes. Eram arranhões lentos e deliberados, como se algo tentasse cavar seu caminho para fora da estrutura. Inicialmente, a família tentou racionalizar, culpando ratos ou o encanamento, mas a realidade logo se tornou inegável e assustadora. Durante os jantares, a mesa vibrava violentamente e móveis pesados se moviam sozinhos pela sala. A temperatura no quarto de Roland caía a níveis glaciais, enquanto o resto da residência permanecia aquecido. A transformação psicológica de Roland foi ainda mais alarmante. O brilho de sua infância desapareceu, substituído por um olhar vazio e hostil. Ele parou de comer e passou a se isolar em uma escuridão que emanava de seu próprio corpo. A agressividade contra seus pais crescia. Ele falava com uma voz gutural, proferindo ofensas em dialetos latinos que ele nunca poderia ter estudado. O horror atingiu seu ápice físico quando marcas avermelhadas e profundas surgiram na pele pálida e gélida de Roland. Não eram feridas comuns, mas palavras esculpidas por garras invisíveis diante dos olhos aterrorizados de sua própria mãe. Inferno e vítima surgiam em seu peito, como se uma mão em brasa gravasse seu nome em uma nova propriedade. Cada letra era acompanhada pelo grito lancinante do menino, que parecia ser rasgado por dentro por forças ocultas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Desesperados, os pais buscaram a ajuda de um padre local. O encontro foi catastrófico. No momento em que o sacerdote iniciou as orações, a atmosfera tornou-se densa e carregada de um peso insuportável. Com um movimento brusco e antinatural, o padre foi arremessado contra a parede por uma força invisível, enquanto Roland gargalhava de uma maneira que gelava o sangue. Ficou claro que o que habitava Roland não era um espírito errante ou uma simples manifestação de luto. O que estava ali era algo muito mais antigo. Uma inteligência maligna e faminta que já havia reivindicado aquele corpo como sua morada, preparando o terreno para uma guerra espiritual sem precedentes e devastadora, onde a salvação daquela pequena alma inocente exigiria um sacrifício de fé que ninguém ali estava preparado para oferecer nos dias de horror absoluto que estavam apenas começando a se revelar. A ciência foi a primeira linha de defesa a cair, desmoronando diante de fenômenos que desafiavam todas as leis da biologia e da psiquiatria. Os pais de Roland, em um ato de desespero, levaram o menino a uma série de especialistas renomados. Médicos examinaram seu cérebro em busca de tumores ou epilepsia,
enquanto psiquiatras tentavam diagnosticar uma esquizofrenia precoce ou um distúrbio dissociativo. No entanto, nenhum eletroencefalograma conseguia explicar as convulsões violentas que faziam o corpo do garoto arquear-se em ângulos impossíveis, como se sua coluna fosse feita de borracha. Mais perturbador ainda era o som que emanava de sua garganta. Sem que suas cordas vocais se movessem de forma coordenada, Roland projetava rosnados de animais selvagens e gritos que pareciam vir de múltiplos seres simultaneamente. Os estetoscópios captavam batimentos cardíacos que não seguiam um ritmo humano, e os médicos, impotentes, admitiram que a medicina não tinha respostas para o que estava consumindo a vida daquele jovem inocente. Foi nesse cenário de falência racional que a Igreja Católica foi convocada para agir nas sombras, longe do escrutínio público. A missão foi confiada a 2 homens de fé inabalável, mas que seriam testados até o limite de sua resistência física e mental: o padre William Bowdern e o padre Raymond Bishop. Designados pela ordem jesuíta, eles receberam a tarefa de conduzir uma investigação discreta e, se necessário, realizar o rito solene do exorcismo. Bishop, sempre meticuloso, começou a registrar cada detalhe em um diário secreto que mais tarde se tornaria uma das provas mais sombrias da existência do mal. Na tentativa desesperada de despistar a presença maligna que parecia ancorada na casa de Maryland, a família Doe fugiu para St. Louis, no Missouri, na calada da noite. Eles acreditavam que, ao mudar de ambiente, poderiam quebrar o vínculo espiritual. Contudo, a esperança foi esmagada assim que cruzaram a soleira da nova residência. O demônio não estava preso às paredes de uma construção. Ele viajava dentro do próprio Roland, uma semente de pura escuridão que florescia com mais vigor a cada quilômetro percorrido. O campo de batalha definitivo foi estabelecido em um quarto de hospital psiquiátrico, que os jesuítas transformaram em um santuário de guerra espiritual. As janelas foram lacradas para evitar que curiosos interferissem, e crucifixos foram pendurados em cada canto, abençoados com água benta que parecia evaporar quase instantaneamente ao entrar em contato com o ar denso e fétido do aposento. Ali, o tempo parecia ter parado. Roland era mantido em uma cama, mas a entidade que o habitava logo demonstrou que as amarras físicas eram insignificantes para sua vontade. O menino, que nunca estudara línguas estrangeiras, começou a falar em latim clássico com uma fluência perfeita e uma dicção erudita que gelava o sangue dos clérigos. A voz, entretanto, era um deboche constante. A criatura usava esse conhecimento sagrado para atacar os padres, revelando pecados ocultos e falhas morais que Bowdern e Bishop guardavam no mais profundo de suas almas. O objetivo era claro: destruir a vontade dos exorcistas através da culpa e da vergonha, transformando os defensores de Deus em meros pecadores acuados e impotentes. A violência física escalou para níveis aterrorizantes e sobre-humanos. Relatos documentados afirmam que Roland, um garoto naturalmente franzino e agora debilitado pela falta de sono, demonstrava uma força que desafiava a física. Com um simples movimento de punho, ele arremessava homens adultos e robustos do outro lado da sala, jogando-os contra as paredes como se fossem bonecos de pano sem peso. As tiras de contenção de couro reforçado, projetadas para imobilizar pacientes em surtos violentos, eram rasgadas pela força do menino como se fossem feitas de papel. O som do couro estourando ecoava pelo corredor do hospital, seguido por gargalhadas viscerais que não tinham nada de humanas. O padre William Bowdern sentia o peso emocional dessa jornada esmagar seus ombros. Noites sem descanso e a exposição constante a blasfêmias indescritíveis começaram a fazê-lo questionar sua própria sanidade. Ele olhava para o garoto e via um campo de batalha espiritual, onde a luz parecia estar perdendo território a cada hora que passava. A entidade ridicularizava a própria ideia de salvação divina, sussurrando que o inferno era o único destino inevitável para todos naquela sala. A fé de Bowdern, embora firme, vacilava sob a pressão de ver uma criança ser usada como um instrumento de tortura metafísica. Durante um dos ritos mais intensos e sombrios, a entidade finalmente decidiu se identificar.
com um sorriso distorcido que parecia rasgar as feições de Roland. A voz cavernosa declarou que o garoto já não existia mais, que aquele corpo era agora apenas uma casca para um dos generais do abismo, um governante das trevas que não aceitaria nada menos que a destruição total e definitiva. As semanas se transformaram em meses de uma agonia sem fim, e o corpo de Roland Doe estava no limite absoluto da resistência. Ele não era mais o garoto de Maryland. Era uma carcaça pálida, com a pele esticada sobre os ossos e os olhos profundamente encovados. A família, devastada pelo horror, implorava para que o padre Baldern interrompesse imediatamente os rituais, temendo que o coração do menino parasse antes que a entidade partisse. No entanto, os padres mantiveram-se firmes. Sabiam que desistir agora significava a condenação eterna daquela alma. Para os jesuítas, a morte física era um preço pequeno se comparado à perda para as garras de Satanás. A batalha final atingiu seu ápice nas dependências do Hospital Alexian Brothers. Naquela noite de abril de 1949, o quarto tornou-se um epicentro de fenômenos que desafiavam a física. O ar tornou-se rarefeito e irrespirável. O chão começou a tremer com uma violência tamanha que os móveis pesados saltavam e os quadros nas paredes caíam. Testemunhas relataram um frio ártico emanando das paredes, enquanto Roland era sacudido por espasmos que faziam sua cama de metal ranger e se contorcer como se fosse feita de arame fino sob pressão extrema. Em meio ao caos de blasfêmias, ocorreu o inesperado. Em um momento de lucidez, a consciência de Roland emergiu por um breve segundo. Com uma voz de criança desesperada, ele gritou pelo nome do arcanjo Miguel. O efeito foi imediato. Relatos descrevem uma luz branca, de intensidade celestial, que emanou do peito de Roland, preenchendo o quarto e cegando os presentes. Foi um clarão de pureza absoluta rasgando o véu de trevas que envolvia o garoto há meses, sinalizando o fim da invasão demoníaca. O fim veio com um estrondo ensurdecedor, como um trovão que explode em espaço fechado. As vidraças estilhaçaram-se, lançando cacos para o exterior. Um cheiro nauseante de enxofre invadiu o ambiente, tão forte que enfermeiros nos corredores sentiram náuseas. A temperatura subiu bruscamente e o peso opressor desapareceu. Roland caiu sobre os lençóis, imóvel. Por alguns segundos, o medo de sua morte paralisou os clérigos, até que seu peito começou a subir e descer em um ritmo suave e natural, revelando que a vida ainda pulsava ali. Quando Roland abriu os olhos, a transformação era visível. O brilho maligno desaparecera, substituído por uma profunda confusão infantil. Ele olhou ao redor, viu as lágrimas de seus pais e perguntou com voz doce por que todos choravam e onde ele estava. A amnésia era total. Para Roland, os meses de possessão brutal haviam sido apagados de sua mente, como se um escudo espiritual tivesse sido colocado sobre suas memórias para protegê-lo do trauma insuportável que nenhuma criança deveria carregar. O Vaticano agiu com rapidez para enterrar os detalhes do caso. Os diários do Padre Bishop foram confiscados e trancados nos arquivos secretos, sob ordens de silêncio absoluto. Temia-se que a realidade do mal pudesse causar pânico em massa. Roland Doe cresceu sob uma nova identidade, vivendo uma vida longa e produtiva sob a proteção da Igreja até o fim de seus dias, levando os segredos de sua provação para o túmulo, mantendo o mundo a salvo da verdade sobre o que realmente aconteceu naquele hospital. O caso de Roland Doe permanece como um lembrete sombrio de que existem limites que nunca deveriam ser cruzados. Embora o menino tenha sido salvo, a história nos força a refletir sobre o que ainda espreita nos arquivos que o Vaticano se recusa a abrir. O mal não foi destruído. Ele apenas recuou para a escuridão, esperando pacientemente por alguém que decida novamente convidá-lo para entrar em nosso mundo.